E aí, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 15 de agosto de 2018. E aí hoje eu vou fazer um vídeo apenas para fazer alguns comentários gerais. Isso porque algumas pessoas até já me cobraram, já estão sentindo falta da... já estão sentindo falta da minha gargalhada. Enfim, mas eu vou falar sério aqui, tá, gente? E eu vou começar por vários assuntos. O primeiro é gratidão. Para mim é a qualidade mais importante que todo ser humano deve ter. E eu quero aqui, primeiro de tudo, agradecer primeiro a Cláudia Wilde, depois a Elisa Robinson e depois ao Alberto Santos. Foram essas três pessoas que fizeram o meu nome explodir na internet. Eu não explodi assim para ganhar milhões de seguidores, mas eu tô com milhares de visualizações em alguns vídeos. E eu agradeço muito a essas três pessoas e agradeço muito a quem está com paciência para me ouvir. Segunda coisa, eu quero falar do caso Val Bolsonaro. Todo deputado federal tem direito a contratar quantos assessores e assistentes quiser. Eu, se vier a ser eleita, pretendo trabalhar só com 4. Um advogado, um jornalista, uma secretária e um assessor, um assistente qualquer para me ajudar em tudo, principalmente em redes sociais, que eu confesso que eu não estou no Instagram porque eu não entendi direito o mecanismo daquele negócio. Enfim, se eu chegar lá eu vou usar a minha verba de gabinete para isso, para contratar 4 pessoas apenas, porque eu acho que um deputado federal tem que trabalhar com um mínimo de gente, mas que tem um mínimo de condições. O Bolsonaro tem também um gabinete muito pequeno e ele mantém algumas pessoas no Rio de Janeiro, né? E ele mantinha essa Val lá em Angra dos Reis. Primeiro porque ele tinha uma casa lá, é conhecido lá, devia ter algumas demandas lá, e ela atendia como uma espécie de assistente de recados. A população local pede alguma coisa, se preocupa com alguma coisa, quer falar alguma coisa, ela levava essas questões até o Bolsonaro. Só que a imprensa, que está no pé ali do Bolsonaro, ela perseguiu tanto a moça que ela se sentiu acuada e resolveu sair fora. Bolsonaro podia até ter se livrado desse problema antes, como disse o Augusto Nunes ontem, mas ele manteve a moça lá porque ela não estava fazendo nada. Não era funcionário fantasma dele, mas a imprensa tanto fez que a moça resolveu sair fora. Isso é um fator. Era direito dele, ele mantinha ela lá, ela não fez nada, não roubou, não matou, apenas trabalhava ouvindo ali as pessoas e também trabalhava na lojinha dela vendendo açaí. Eu adoro açaí. Ai, meu Deus do céu. Enfim, esse é um fator. Resolveu-se o problema. Ontem ele apresentou o projeto de governo. Vou tentar postar o projeto dele para que todo mundo tenha acesso. E todo aquele que pretende votar no Bolsonaro deve ler. São 80 páginas, uma coisa assim, tipo slide, então é facinho de entender. Por que a gente precisa ler e tá sabendo? Porque qualquer idiota que venha querer falar mal ou querer discutir, a gente pode rebater. E a gente tem que rebater com argumentos. Com informação. Informação é tudo pra gente. Informação é o que define se a gente vai para um lado ou se vai para o outro. Então, se a gente domina a informação, a gente pode aprender muita coisa e ajudar muita coisa para muita gente. Então, fica ligado. No meu Facebook eu vou publicar esse plano de governo. A terceira coisa, mídia, né? Todo mundo sabe que eu sou jornalista, agora é que eu vou ser candidata, meu número ainda não está aqui, mas os próximos vídeos, o meu númerozinho vai estar aqui, eu vou ser candidata a deputada federal. Mas eu sou, na essência, jornalista. E eu falo mal de jornalista. Falo porque a gente tem que ter compromisso ético com o entrevistado e principalmente com o nosso público. Eu nunca escondi de ninguém nas redações por onde eu trabalhei o meu pensamento político. Nunca fui filiada a partido político algum. Nenhum. Mas eu sempre tive as minhas posições e defendia. Enquanto todo mundo nas redações onde eu trabalhava, aqui em Fortaleza e também lá no Rio de Janeiro, todo mundo era petista, eu era antipetista. Eu sempre procurei fazer o meu trabalho com isenção. Quem me conheceu como repórter sabe disso, né? E eu tive muitos enfrentamentos até em redação, mas nunca briga de pancadaria não, apenas de discussão.
colocar meu ponto de vista e os petistas defenderem sempre os petistas. Aqui na redação da Verdes Mares no Ceará eu enfrentei alguns. São pessoas legais, mas são petistas. Enfim, todo mundo tem um defeito, né? Eu torço pelo Fluminense, enfim. Aí eu falo sim, critico sim, porque a imprensa está perseguindo um candidato. Esse candidato é esse aqui, Bolsonaro. A imprensa tem a obrigação de investigar, de perguntar, de questionar, de procurar onde há notícia, onde há informação, mas não ficar inventando calúnia. Ontem, por exemplo, insistiram na entrevista, ele foi muito bem, viu? Ele foi muito bem na entrevista da Record, mas a Cristina Lemos, que todo mundo sabe que é petista, tem uma fotinho dela lá com a Dilma. Eu publiquei, tá no meu Face, pode procurar que você vai ver. Eu não falo nada que eu não tenha certeza, tá? Pareço até a Ofélia. Mas eu só comento, eu só publico quando eu checo a informação, para não passar nenhuma fake news adiante. Então, a Cristina Lemos veio na mesma lenga-lenga. Vou falar algumas frases que o senhor disse, polêmicas. Porra, jornalismo tem que andar adiante. Existem 6 perguntinhas básicas que a gente aprende quando está fazendo a faculdade. É você usar os pronomes que, quem, quando, como, onde, porquê. Aí você pode formular qualquer pergunta, mas a preocupação atual dos jornalistas brasileiros é conjecturar, fazer perguntas enormes que não levam a nada para repetir as mesmas histórias e provocar as mesmas respostas. Mas o Bolsonaro já viu como é que é a manha e está respondendo e está se saindo muito bem. Eu tô de saco cheio da imprensa. Tô. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista e de ser ética na minha profissão. E eu só tô falando isso não porque eu agora sou candidata, mas porque eu sempre pensei assim. Eu tenho 2 livros publicados na área, né? E eu falo isso nos meus livros. Então não é de agora. Se você procurar aí, você vai ver que não é de agora. E quem foi meu aluno e quem me conhece sabe que eu sou assim. Algumas pessoas reclamaram comigo sobre o vídeo que eu fiz sobre o Tiririca e o quociente eleitoral. Eu quis fazer um alerta à população. E eu estou aproveitando essa oportunidade de estar aqui nos vídeos para não angariar votos. Não é só isso que eu quero. Eu estou aproveitando, eu já disse hoje numa resposta que eu dei na internet, que mesmo que eu não seja eleita, não tem problema nenhum, pelo menos eu estou ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais como funciona esse sistema, abrindo os olhos das pessoas, né? Existe uma máquina, uma artimanha ali chamada quociente eleitoral, que junta voto daqui, junta voto dali e elege gente sem voto. A desculpa é para democratizar os votos. Mas não é isso, é para garantir bandidos no poder, ateados lá na teta do poder, mamando, tá? Então esse quociente eleitoral garante que se elejam pessoas sem voto. E quem são essas pessoas sem voto? Normalmente são os bandidos que dominam os partidos. Aí pegam um Tiririca da vida, que tá lá em São Paulo, aí vão pegar esse ano o tal do Oscar Maroni, que é dono de um prostíbulo em São Paulo, é o dono do Clube Bahamas, e o cara vai ser candidato a deputado federal. Mas o cara é um criminoso, ele é dono de um prostíbulo. É a mesma coisa que o Lula, que estão insistindo na porcaria da candidatura do Lula. O Lula é um condenado. Ele foi condenado em segunda instância. Né? Então ele não pode ser candidato. Aí eu vou falar de novo da mídia. Por quê? A mídia fica postando e toda hora, e nessa agonia, porque o Lula está na frente nas pesquisas, e isso e aquilo, porque a população quer o Lula na disputa. Porra, o Lula é um condenado, um corrupto, que ocultou patrimônio que ele ganhou de suborno, de corrupção. A mídia não tem que ficar enaltecendo e não querendo a porra da candidatura do Lula. Ele é um condenado. A pesquisa deve se concentrar nos caras que têm uma ficha limpa, tem até os que têm processo, como estão sendo investigados, como o próprio Geraldo Alckmin, de São Paulo, governador. Tem mais quem? O Meirelles também deve ter alguma investigação por improbidade, porque ele foi funcionário público durante muito tempo. Escureceu aqui?
E, enfim, ficha limpa. Até o próprio Bolsonaro tem uma investigação no Supremo, mas é por ter discutido com a Maria do Rosário, não é? E que não tem nada a ver. Não tem nada a ver a discussão dele, porque, como diz a Constituição, o cara tem o direito de falar qualquer coisa, porque ele tem a imunidade parlamentar. Mas aí querem ferrar o Bolsonaro porque ele se dispõe a quê? Se dispõe a acabar com a mamata, se dispõe a lutar contra a corrupção, se dispõe a armar a população para se defender, se dispõe a combater o crime organizado, seja nos morros, nas favelas, nas ruas, ou seja nos escritórios, nos gabinetes do Congresso. A verdade é essa, não querem ele de maneira nenhuma porque ele está regimentando um exército para poder acabar e brigar contra a corrupção no Brasil, que esse é o maior problema, que gera violência em todas as esferas, em todos os cantos. Mas os caras que têm poder e que têm grana estão protegidos porque estão andando de carro blindado, tem seguranças armados. Os desarmamentistas pedem que todo mundo esteja desarmado, mas eles andam com segurança. É uma hipocrisia danada, né? E o povo é que tome na tarraqueta. Desculpe, desculpe, desculpe. Enfim, eu às vezes me exalto. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. E a gente precisa renovar esse quadro, evitando esses puxadores de voto. Voltei lá na história do Tiririca. Imagina se isso fosse um live. Um live fica aquela coisa assim de passar as perguntas das pessoas. Eu confesso para vocês, eu não consigo. Meu Tico e Teco não conseguiram ainda entender como é que funciona, porque eu gosto de dar atenção e falar na hora. Então, enfim, esse vídeo tá meio live, mas vai assim mesmo. E só para terminar, não encher mais o saco de vocês, eu sou o que eu sou mesmo, né? Tô descabelada, botei o arco aqui para ver se segurava um pouco o meu cabelo descabelado, fiz um vídeo lavando a minha cozinha mesmo, porque eu tenho que cuidar da minha casa. Enfim, não esperem de mim uma candidata toda bonitinha, toda certinha, em termos estéticos, nem nada não. Eu falei alguns palavrões aqui, peço desculpas a quem se ofendeu, mas eu entrei para essa coisa de sistema partidário para tentar combater o sistema de dentro. Eu não quero enriquecer, eu não preciso disso, eu tenho uma casa própria, eu tenho como viver. Eu não tenho filhos para deixar de herança, então eu não preciso amealhar riquezas nenhuma, porque eu não tenho filhos, não tive filhos, não tive a sorte, então eu não quero entrar para a política para roubar, eu quero entrar para tentar ajudar. Se não der para ajudar como deputada, que eu possa ajudar pelo menos com a minha voz aqui, né, no Facebook, no YouTube. É isso, meu interesse é apenas como brasileira. Eu gosto desse país, eu vejo potencial no Brasil para a gente ser muito mais do que a gente é. Então, se a gente não mudar agora, a gente vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba. Vamos dar uma chance, gente, para gente nova. Vamos mudar esse país com o nosso voto, um voto responsável, um voto consciente. É só isso que eu queria dizer para vocês. A partir de amanhã eu vou gravar os vídeos. O primeiro vai ser me apresentando, dizendo quem eu sou, falando um pouco de mim. E depois, a partir daí, todos os dias eu vou publicar uns vídeos falando dos meus projetos, das minhas ideias. E quem quiser colaborar comigo, mande as suas ideias, diga o que é preciso fazer, o que é preciso mudar no país, a partir do Congresso Nacional com deputados e senadores. Tá bom? Desculpa aí ter sido longo, mas se você segurou até aqui, você ou é doido ou quer realmente mudar esse país junto comigo. Um beijo muito grande. Tchau!